Salve, salve pessoal, aqui é Eduardo Lemos. Sugestão desse vídeo não é um vídeo especificamente de imposto de renda, então não faz parte da pílula de imposto de renda do nosso projeto, mas é uma sugestão de um amigo, né, chamado Aurélio Marques. Ele é de Salvador e falou: Eduardo, por que você não fala sobre a tal da lei de proteção de dados? Eu falei: caramba, rapaz, mas isso é tão antigo barra novo, né? E é tão jurídico. Eu resolvi fazer. Eu me meto mesmo, falo. Então o aviso 1 é o seguinte: o vídeo de hoje é sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Ponto. Isso afeta todo mundo, pequenas empresas, grandes empresas, pequenos negócios, afeta todo mundo. Mas não é um vídeo com juridiquês, não sou advogado, todo mundo sabe disso. Vídeo prático, tá? Vídeo prático de pequeno empresário, para grande empresário, para mega empresário, para tubarão, para Shark Tank, para todo mundo. Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação de 2018, o link dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Então o número da lei exatamente é 13.709 de 14 de agosto de 2018, apesar de ser de 2018. Nós estamos agora em 2020, esse vídeo gravado 4 de setembro de 2020, e a lei, a maioria dos artigos, tá? A vigência dela é a partir de 3 de maio de 2021, ou seja, no ano que vem. Então, o importante é o que? É o que eu falei um pouquinho atrás, isso afeta todo mundo. Não pensa que isso é só para grandes empresas, para mega empreendimentos, não. Isso afeta desde a padaria da esquina, e inclusive pessoas físicas, porque qual é o nome já diz, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Essa legislação ela vem alinhada com várias legislações mundiais que no fim de tudo querem o quê? Resguardar o direito da pessoa física natural, do titular dos seus dados, resguardar o seu direito a esses dados. É isso que essa legislação faz. Então ela resguarda o direito das pessoas que têm os dados coletados e tratados por empresas, por pessoas físicas e jurídicas. Aliás, ela resguarda esse direito de que você possa administrar esses dados, que você possa saber como ele está sendo tratado, que você tenha segurança sobre a guarda desses dados e principalmente que você possa excluir esses dados, caso você queira, tenha essa vontade. Então, é legal falar porque isso é muito importante, isso está lá na legislação, mas eu vou ler para vocês aqui em verbis. Olha que bonito, não é jurídico, falei que não ia falar juridiquês, né? No verbo direto que está na legislação, que é para você entender como é que isso afeta todo mundo que guarda dados de outras pessoas, tá? O que é tratamento de dados, que é o objeto dessa legislação? Toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão e um monte de outras coisas. Acessa lá a legislação que você vai ver isso depois. Ou seja, anotou o dado pessoal de alguém, nome, CPF, endereço, você passa a estar dentro das obrigações dessa legislação, e é daí que eu falo que tá todo mundo no mesmo balão e as pessoas ainda não estão se ligando nessa importância, tá? Porque eles têm obrigações legais que qualquer um tem que ter, desde a padaria da esquina, passando pela pet shop até a Petrobras, as grandes empresas. Então, para você entender o meandro dessa legislação, você tem que entender quem são as pessoas para essa legislação, tá? Então ela tipifica aqui. Se você for ler a lei lá bonitinha, ela fala de titular. É o titular dos dados. Quem é o titular dos dados? É você, cliente. Por exemplo, fez uma compra online numa loja, acessou a compra online. O que ela vai te pedir? O cadastro de dados. Nome, CPF, endereço, patati, patatá, para lá. Você é o titular, porque você é o dono desses dados. Tá? Então, titular é isso. A gente vai ter o controlador. Controlador é o quê? Controlador é a pessoa física ou jurídica que detém, nem que detém, que controla esses dados. É o canhão de ação dos dados. Por que isso é importante? Controle. O nome já diz controlador. Não necessariamente a empresa que
coleta esses dados, lá no exemplo da loja online, o nome, aqueles dados que você inseriu na página da loja não necessariamente estão guardados no servidor da loja. Ela pode ter uma outra empresa terceirizada que coleta e trata esses dados. Então, um controlador é a loja online, é a empresa que vai usar seus dados para os fins comerciais ou de marketing necessários. E por fim, você tem o operador, perdão, não por fim, que existe mais um que também é importante, aguarde um minuto só. Operador é quem? Operador é quem guarda os dados. É a empresa responsável por coletar e guardar. Então, no exemplo da loja online, de novo, você vai ter o controlador, que é a empresa dona do portal. Por trás, você tem um servidor que não necessariamente é dela, pode ser de uma outra empresa que guarda esses dados no servidor, já que isso é tudo bit, né? É 0 e 1, é informática, guarda tudo lá bonitinho. Quem guarda esses dados e quem faz a atividade computacional de tratamento é o tal do operador. E por fim, aí vem a obrigação legal de todo mundo, é o tal do encarregado. A lei criou uma figura que tem que ser uma pessoa. E ela fala pessoa, não fala se é pessoa física ou jurídica, mas me parece que só pode ser pessoa física. É o oficial, o porta-voz, é a pessoa que fica no meio entre o controlador, o operador, o titular e a agência que foi criada, que é a tal da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade, essa agência já foi criada, tá? Ela foi criada, inclusive, lá em 2018, foi em 2018, depois vai aparecer aqui, mas foi criada logo após a edição 10, que foi em 2019, a agência já foi criada, ela que vai controlar, ela que vai multar se for necessário pela infração das legislações. Então o encarregado é a pessoa que fica no meio disso tudo. Mas aí vem o que afeta realmente a maioria dos negócios que coleta qualquer tipo de dado de pessoas. Esse encarregado, ele tem que ser uma pessoa designada para fazer um meio de campo entre todos esses atores desse grande teatro, e isso tem que estar claro. Esse encarregado tem obrigações legais, tá? E essas obrigações legais, por exemplo, tá lá no artigo 41 dessa lei, parágrafo 2º. Ele tem que aceitar reclamações e comunicações dos titulares, ele tem que prestar esclarecimentos quando cabível, ele tem que receber as comunicações da tal da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, dessa agência governamental, ele tem que orientar os funcionários dos controladores nas práticas dessa legislação. Ele tem que ser o cara, ou a cara, tem que ser a pessoa no meio de campo de tudo isso. E mais, essa pessoa precisa ser designada de forma clara para o titular. Então, se você tem uma página, você tem que estar lá na sua página, um local específico. Isso está dentro dessas obrigações legais, tá? Que eu não vou dizer, senão o vídeo vai ficar enormemente grande. Mas eu vou dizer muito prático. Tem uma página web, na tua página web vai ter que ter, a partir de agora, meu amigo, minha amiga, quem é seu encarregado de dados. Vai ter que ter um canal de comunicação para os titulares, ou seja, os seus clientes, que é quem você coleta os dados, um canal exclusivo de comunicação, tá? E nesse canal o titular vai poder exercer os vários direitos que ele passa a ter, dentre eles a exclusão, suspensão dos dados deles de cadastro, tá? Ele tem direito a saber aonde os dados dele estão sendo armazenados, ou seja, o nome da empresa. Ele tem que ter uma carta, ele tem direito a ter uma carta de confirmação das normas de segurança que o seu operador, caso você não seja o servidor que armazena os dados, uma carta que assegura a segurança dos dados dele. Ele tem direito a perguntar e ser respondido se os dados dele estão sendo comunicados com outras empresas do mesmo grupo, ou seja, é um monte de direito, e tudo isso tem que estar na mão do tal do encarregado dessa pessoa, que tem que ser indicado. Então, na sua página web tem que ter quem é o encarregado, tem que dizer quem é a empresa que coleta e que trata os dados dos seus clientes, dos titulares. Tem que ter esse canal de comunicação exclusivo. Antes de coletar os dados do cliente, você tem que ter uma autorização formal, e a lei fala autorização formal para coleta de dados. Então isso talvez vai gerar uma segunda etapa no seu período de registro no seu site,
porque vai precisar dessa autorização formal. A exceção é se tiver contrato de prestação de serviço, por exemplo, assessoria contábil, né? Tem contrato, vai ter que criar uma nova cláusula dizendo sobre essa nova legislação e dando essa autorização formal. Se uma coisa interessante, se o serviço não for de trato sucessivo, o cliente contratou e você entregou o produto, pela legislação que ela deixa entender é que ocorreu o final do serviço, que é a entrega do tal do produto, você tem que descartar os dados, já que você não tem um contrato de prestação de trato sucessivo. Ou seja, olha a coisa, cada vez o cliente vai ter que ir lá e fazer o cadastro, tá? Isso está dentro da legislação que está lá no artigo 7º. Falando sobre o que fazer e tal com os tratamentos de dados. Mais uma vez, o link vai estar aqui na descrição, o link da lei, tá? E muito interessante isso, é estritamente proibido compartilhar dados entre empresas do mesmo grupo, fora do grupo, sem autorização formal do titular. Para que isso aconteça, autorização formal, escrito, assinado, ou eletrônico, ou físico, aí é uma coisa que o mercado vai ter que ver como é que vai fazer. Então é isso, é uma problemática para quem já tem uma pequena empresa com dificuldade, faz um site, contrata um banco de dados, tem toda uma parte de governança corporativa, mas a legislação fala que é de acordo com o porte do negócio, mas também isso vai influenciar muito porque a legislação embutiu isso nela, de que tem que ter essa necessidade de um corpo de governança corporativa, de um corpo de segurança operacional, e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando, fica uma coisa enorme. Mas para os pequenos negócios, acredito que o mais importante é a questão do encarregado e da autorização formal do cliente para você coletar os dados e nunca, porque isso dá multa, distribua os dados para outras empresas sem autorização do titular. É grande o assunto pra caramba, ficou em mais de 10 minutos, me perdoe, mas é muita coisa. Tiver dúvida, tá? Passa aí uma mensagem para mim, o meu site é www.edulemos.com.br, lá tem um Fale Conosco. Eu falei rápido pra caramba, tô com a boca seca, obrigado se você está até aqui comigo. Até a próxima, mande sugestões de assunto, saúde e paz. Tchau, tchau.